Começando o quarto episódio da V-Campus Cast e hoje eu vou receber o Alan Pasquini, ele que é produtor rural e influenciador digital com mais de 500 mil seguidores nas suas redes sociais e especialista em mecanização agrícola, em implementos agrícolas, em tratores, enfim, vai ser um baita de um papo. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, Vanderlei, pelo convite. Estou aí para tentar ajudar e transferir um pouco de informação e conhecimento para o pessoal que assiste. E muito obrigado novamente aí. Vamos tocar esse podcast. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela presença. E eu queria saber se você acredita que o agronegócio brasileiro é o mais tecnológico do mundo ou se a gente ainda está atrasado. Vanderlei, hoje, né, com o tanto de viagem que eu fiz já, né, nesses últimos 3 anos, né, visitei mais de 12 países aí, né, entre América Latina, né, América do Norte e Europa. Eu pude ver que o Brasil ele está pau a pau, né? A gente pode ter alguma máquina que não tem aqui ainda porque a gente não tem condições de produzir aquela cultura. Né? Sim. Então, quando é específico uma cultura que a gente não tem o clima exato para isso, a gente não tem a tecnologia. Mas tudo que tem lá fora já tem aqui. Se demorar para chegar, no máximo 1 ano já está aqui a atualização, entendeu? Então é lançado lá, por exemplo, no Agritécnica da Vida, no próximo ano já está aqui. Né? Um caso bem que serve de exemplo, né, é o Série S novo da Valtra. Né? Saiu no final de 2023, 2025 ele chegou no Brasil. Né? Então, assim, o atraso é só pelo lançamento. Sim. Né? Mas a gente já fica sabendo das coisas em tempo real, né, que vai vir para o Brasil. Nós sabemos que a nossa área brasileira é bastante extensa, né, em hectares. Mas eu queria saber, você que já conhece 12 países ele já viajou conhecendo o agronegócio. Não é conhecendo apenas a forma turística, não. É conhecendo o agro na veia. Eu queria saber se a nossa produtividade ela está à altura, acima ou abaixo da média dos países lá fora. E você falou certinho, é 12 países conhecendo a agricultura e sem passear, tá? Porque para passear eu nunca fui. É agricultura na veia. Sempre para conhecer novas culturas, né? O manejo que o pessoal faz, né? Trazer informações desse tipo e máquinas, né? Que eu sou muito curioso, né? Nas qualidades de máquina. E falando em produção, hoje grandes produtores do Brasil tecnificados produzem igual a qualquer lugar do mundo. Porque a gente tem aqui no Brasil um dos melhores solos também, né? E a questão também do clima, né? Então aqui além, assim, eu acho que você está falando em torno de grãos, né? Exatamente. Mas nós temos um amplo gama de culturas no Brasil, né? Sim. E tudo se produz muito bem. No entanto que o Brasil é campeão há 150 anos de produção de café, né? O maior produtor de café há mais de 150 anos invicto. Sim. Né? Então, assim, agora se você pegar grãos, logicamente que lá fora tem alguns campeonatos que acabam ultrapassando aqui, mas é só dentro do campeonato. Agora, Sim, em produção geral, em grande escala, o Brasil, no Mato Grosso, né, que tem muita tecnologia e está produzindo de igual para igual. Você é jovem, mas já está há 10 anos no mundo digital. Sim. Já percorreu 12 países e tem uma vasta experiência. Eu queria saber, nesses 10 anos que você percorreu, qual que foi o momento-chave que você falou, eu vou me tornar uma referência em máquinas agrícolas e no setor do agronegócio? Nunca pensei isso, né, na verdade, né? Mas a partir do momento onde você consegue receber, né, elogios pelo aquilo que você está fazendo, eu acho que a gente começa a prestar mais atenção em ser influenciador, né? Porque eu comecei gravando vídeos na internet porque eu fui procurar uma informação sobre uma máquina, uma colheitadeira na época, isso em 2016, e não tinha uma informação de qualidade, né? Como que fazia para operar aquela máquina, como que você não quebraria ela, né? Operando, Sim. né? Então, assim, questões de manutenção, de operação, de bons cuidados com o equipamento. Só tinha a máquina passando, né? Só Sim. via colhendo, né? Então, assim, passava no vídeo e ia embora. Então, assim, naquele momento, eu gravei um vídeo para mim, entendeu? Ó, aqui esse botão é para isso, para mim não esquecer do que era para ser feito. Sim. A sequência de você ligar o industrial, plataforma, como regular o industrial da máquina. E aí, na época, o YouTube, né, de 2016 para baixo, a gente usava ele muito para guardar os vídeos para a gente.
Não era para as outras pessoas assistir. Sim. Né? E eu coloquei esses vídeos lá, acho que foram 3 vídeos, né? E aí aquilo foi escalonando com o tempo. Os 3 primeiros não deram nada. De repente, o último que eu postei dos 3, passado aí uns 6 meses, do nada ele explodiu. Foi para 500 mil de visualização. Nossa. No YouTube, 500 mil de visualização. Naquela época era um absurdo, né? Muito. E eu ganhei 6 mil seguidores naquela época. Aí começou a virar a chavinha, né? De que aquilo ali podia se tornar alguma coisa. Já tinham vários influenciadores na época, mas não do agro. Né? Sim. Eu sou um dos mais antigos que tem nessa parte agro, né? E aí eu comecei a entender que aquilo poderia virar um negócio também, né? Sim. Eu sempre fui muito empreendedor, né? Sempre tive empresas e tudo mais. E achei que aquilo ali poderia virar um negócio para ganhar audiência, ganhar, né, um respeito, né? Às vezes até uma autoridade, né? Sim. Na época eu já tinha 30 e poucos anos já, né? Já não era nenhuma criança, né? Tem molecada hoje que começa, eles não entendem o negócio de ser influenciador, né? Sim, claro. Eles começam por impulso. Por impulso, por Querendo brincadeira. sucesso, por talvez. influência de outro, né? Exatamente. E não sabe que aquilo ali é uma profissão de respeito, né? Que entrega muita responsabilidade, né? E fala uma coisa para mim, você nasceu no agronegócio ou você escolheu o agronegócio? Eu nasci. Nasceu no agronegócio? Sou nascido, né? Veio de vô, né? Os tios são todos agricultores, né? Pecuarista, o pai... E aí passou para mim, para os irmãos, né? Também tenho 2 irmãos também. Os 2 irmãos não estão ligados diretamente no agro, dentro da fazenda, né? Eu fiquei mais tempo dentro da fazenda, mas eles estão sempre, né, junto, né? Então também participa. Eu vejo que os vídeos do Alan são vídeos bastante técnicos, onde você ensina muito e passa a técnica certa e também o conhecimento. Eu falo que são vídeos de conversão, onde você ensina alguém a algo. E essa é a tua história na propriedade rural. Porque se você nasceu, você conviveu 33 anos com propriedade rural até você começar o teu digital. 32. 32. E de lá para cá já são 41 anos que você tem com 10 de digital. Isso. Essa essência do agronegócio, ela está presente nos teus conteúdos e com qual intensidade? Tá, porque aquilo ali é vida real, né? Então, assim, desde que você pegue alguma coisa para fazer e você tá ali dentro, né? Eu sou nascido na roça, então tudo que eu aprendi com o pai, que eu aprendi sozinho nas máquinas, porque eu sempre fui muito curioso com questão de máquina, a essência está tudo nos meus vídeos, né? Eu sou aquele cara que não gosta de muita conversa fiada, né? Então já explico tudo que tem que explicar nos mínimos detalhes e tento passar a informação o mais rápido possível, mas da minha maneira. Sim. Né? Eu não sou o técnico, eu sou um agricultor, filho de agricultor, né? Que aprendeu tudo lá na roça. Então, assim, às vezes eu não sei falar o nome técnico de cada botão que tem ali ou de cada sensor, mas eu sei para que serve. Sim. Né? Eu já troquei eles, eu já arrumei eles, eu já soldei eles, eu já martelei eles. Então, tudo isso daí eu passei ao longo de 9 anos, né, para as pessoas que sabiam menos. Então, se você pegar hoje 9 anos de YouTube, tinham crianças que me assistiram com 10 que hoje tem 20, entendeu? E hoje são operadores por causa do canal Manual do Operador, né? E isso aí eu encontro nas feiras o tempo inteiro. Porque eu não fiz brincadeira nesses 10 anos, né? Eu trouxe a realidade dentro da nossa fazenda, das fazendas que eu visitei e do mundo, né? Sim. Então o pessoal gosta muito desse tipo de informação. Com toda certeza, porque são técnicas, mas são extremamente relevantes. E é a linguagem do produtor, né, Vanderlei? Sim. Isso a é gente importante. estava comentando sobre isso, né? Que as próprias fábricas, elas não sabem levar a informação para o próprio cliente. Mas a gente fala a linguagem do produtor, porque a gente é filho de produtor, a gente é neto de produtor e a gente é produtor. E você consegue ser muito mais bem ouvido e entendido entre a classe dos produtores rurais. E por isso, sim, daí você tem um conteúdo extremamente relevante. Sim. Porque as pessoas elas conseguem entender, se faz entender. Mas nessa trajetória sua, onde como produtor rural, e eu sei que o agronegócio ele sempre teve altos e baixos, eu queria saber qual que foi a maior dificuldade que você teve até hoje dentro do agronegócio? Dificuldade dentro do agronegócio é sempre clima, né? Pra gente, é a maior delas, né? Então, isso é um ponto que a gente não consegue controlar, né? E em qualquer cultura que você esteja, se você não estiver dentro de uma estufa, né? E ainda mesmo dentro de uma estufa pode acontecer uma chuva de granizo ou um vento muito forte e acabar
condenando tudo aquilo que você dedicou muito tempo. Então, assim, o clima é o melhor amigo e o maior inimigo do produtor. Sim. Né? Então, essa é a maior dificuldade nossa. Eu já perdi muita lavoura por geada, perdi 213 alqueires de milho plantadinha, coisa mais linda do mundo. Veio 3 geadas seguidas que não sobrou uma espiga nem para fazer silagem. Né? Então, a gente já perdeu muita mandioca também por chuva de pedra. Né? Então, esse é o nossos piores, né, desafios dentro da lavoura. É o clima, é o calor excessivo, né? Chuva demais estraga toda a estrada e impede que você chegue até a propriedade, impede o escoamento de grão. Né? Então, por um lado, você vê pessoas da sociedade criticando o agronegócio porque tem isenção de impostos e que o governo, às vezes, ajuda demais a classe do agro e ajuda de menos outras classes. Aí, por outro lado, você acaba de me falar que você já teve grandes prejuízos com percas de milho safrinha, com geada. Qual que seria esse contraponto? Você acha realmente que o governo, ou não só o governo, que as pessoas deveriam enxergar o agro de uma forma diferente, como se fosse uma empresa a céu aberto? Eu acho que sim, né, com certeza, mas assim, eu não gosto muito de favoritar o agro, né, porque todo mundo fala assim, porque eu te alimento, você tem que me respeitar. Então eu não penso assim, eu acho que cada cadeia tem o seu valor, né, e tem que ter o seu respeito. Então o agro, ele faz a semente virar uma planta e virar um produto, mas tem a indústria, tem o comércio, então tudo tem que ser respeitado da maneira certa, né. Então assim, o agro, ele tem vários subsídios, porque assim, o risco é muito grande de perder uma lavoura. Eu mesmo plantei soja durante 7 anos e só colhi 2, entendeu? Nos outros anos não pagou nem a conta. Então ninguém vê isso de fora. Ele vê como assim, não, o produtor plantou, ele colheu muito e ele está de caminhoneta nova. Enxerga caminhonete. Só enxerga caminhonete, entendeu? Olha o tratorzão novo. 7 anos para pagar um trator. E se nesses 7 que eu plantei soja, só 2 produziu, da onde vem os outros? Entendeu? Às vezes você tem que prorrogar um financiamento, às vezes você tira de outra atividade que você tem, a gente sempre está mesclando, né, para que isso não aconteça. Então, assim, é fácil enxergar essa parte do Dodge Ram nova, né? O produtor está de caminhonetona nova, bonita, mas ele não viu os tombos que você tomou, as dívidas que você teve que prorrogar, né? As percas que você teve. Então, assim, não tem que favoritar ninguém. Né? Mas tem que saber enxergar a situação por um todo. Tem que saber que é uma atividade de alto risco. Altíssimo risco. Você falou que de 7 anos que você plantou soja, 2 você colheu e 5 você não colheu. Chegou algum momento que você pensou em largar tudo? Chegou e eu larguei, né? Então chegou a um ponto que a gente fez as contas e falou assim, o risco é tão grande para a gente no tipo de solo que a gente está e no clima que a gente vem sofrendo sem irrigação, que é melhor a gente parar antes de dar um prejuízo maior e migrar para a cultura que realmente é o que a gente se criou em cima dela, né? Então, assim, foi feito o nosso patrimônio, né? Tudo que a gente conseguiu construir foi feito em cima da cultura da mandioca, né? Então, a gente entrou na soja, no grão, para fazer uma rotatividade em cima dessas terras, porque elas já estavam degradadas devido ao plantio excessivo de mandioca consecutivo. Sim. Né? Então, primeiro ano deu bom, a gente falou, vamos continuar, né? E aí, no segundo, mais ou menos, no terceiro já não colheu, no quarto deu bom de novo. Então, assim, é contrapontos, né? É altos e baixos o tempo inteiro. E nos últimos anos a gente não colheu mais nada. Colhia, assim, para empatar, né? O seguro ajudava um pouquinho e você equilibrava as contas. Acho que até no penúltimo ano a gente teve que tirar quase R$300 mil do bolso de outra coisa para tapar o buraco da soja. Então, chegou num ponto e falou assim, a gente está perdendo tempo. Sim. Né? Então, assim, para muitos a soja funciona, mas tem que estar na condição perfeita. Que nem aqui, né, na sua região é terra roxa, chove bem, né, tem uma altitude legal. Né? Só que mesmo aqui você corre risco, não corre? Sim, com toda certeza. Já perdi também milho para geada, trigo por geada, soja por seca no ano de 2022 para 2023. Aqui teve uma seca muito forte naquele ano. Colhemos na época 25 sacas por hectare. E como fica o coração nessa hora? Apertado. Apertado, preocupado. E o seguro agrícola, infelizmente, no Brasil não ajuda. Não funciona direito. Não funciona direito. Você tem um seguro que você paga caro, mas quando precisa, né? Não funciona. Você sabe por que o seguro agrícola não funciona, né? Por quê? Conta um pouco mais sobre isso. Porque tem um monte que faz o famoso, né? Sim.
gato, né? Então, se tem um monte de gente fazendo coisa errada com o seguro, a hora que o cara que realmente precisa aciona o seguro, eles vão tentar grosar você de todo jeito. Por quê? Porque eles já estão tomando um monte de prejuízo. Sim. Então, assim, os seguros tinham que ter um monitoramento mais correto sobre isso, né? Para realmente pagar quem sofreu e aquele cara que está colhendo bem e que está fazendo gracinha para... Sim. Né? Porque a gente sabe que existe isso. Sim. Né? Tem gente que manipula até máquinas de colheitadeira para poder jogar fora na hora da perícia. Tem cara que está colhendo 200 sacos e chama a perícia, entendeu? E o coitado que está colhendo 15, 20 sacos, entendeu? Então aí fica difícil para aquele que realmente está sofrendo, porque o outro que não está sofrendo acaba passando por isso, né? Então esse é um dos segredos que tem escondido atrás do agro também, né? Porque não tem só agricultor bom, tem um ruim. Você acha que a classe de produtor rural é muito desunida? Eu vejo aqui no oeste do Paraná, toda vez que a soja está num patamar alto, eu vejo uma disputa entre produtores, uma disputa muito acirrada, inclusive em arrendamento, um querendo tomar o arrendamento do outro, onde inflaciona muito o preço da região, e eu vejo que a própria classe acaba se prejudicando. Você enxerga isso também? Eu enxergo exatamente disso, do jeito que você falou, né? O agricultor, ele faz questão de mostrar, às vezes, né, a máquina bonita que ele tem, né, para o vizinho, né? E quando ele colhe bem, ele fala que não colheu bem, né? Ele esconde a produção, ele não fala, né, que não divulga quanto eu colhi. E assim, a gente vê essa desunião na onde a gente tem esses protestos. Quantos agricultores realmente vão lá? Não estou falando que são todos, né? Lógico que a gente tem uma grande maioria que está preocupada com isso daí. Mas a maioria que está bem, que está tranquilo, que não teve nenhum problema ainda sério, está tocando a vida dele. Sim. Mas esquece que é uma classe, né? Desunida. Esquece que é uma classe que tinha que estar unida. Tinha que estar unida. Mas a gente está desunido, sim. Sim. E aí serve você, serve o Murilo que estava aqui antes, para tentar organizar isso. Porque se a gente já está com um problema governamental hoje que já não favorece, né, o nosso sistema do agro, imagine todo mundo desunido, um querendo tomar a terra do outro, sim, um, né, atrapalhando o outro. Você percorreu 12 países e você mesmo falou para mim no começo que o Brasil está muito servido de tecnologia. Muito. Então hoje nós temos muita tecnologia de maquinário, nós temos muita tecnologia de produtos e também de genética de semente. Só que nós temos um agro hoje passando por muitas dificuldades financeiras. Nós temos hoje um acúmulo de RJs, talvez o maior da história. Maior da história. Nós temos os produtores endividados. Qual que é o maior erro do agro hoje em dia que você acha que é por esse erro que, infelizmente, a situação está como está? Ou então, quais seriam esses erros? Vanderlei, olha, é difícil identificar uma causa só nesses últimos anos, mas eu diria que muito foi clima também, né, que a gente já citou. Muito da insegurança. Hoje os agricultores estão muito inseguros em questão a parte de governo mesmo do país, de como isso vai ser administrado, né, para onde vai. Então acaba que o produtor para de comprar, o que não produz para de pagar, né? E isso gera uma bola de neve. Aí quem vendeu não recebe, né? E isso vai cada vez ficando maior. Mas eu diria que o maior problema hoje de tudo isso aí é a insegurança de poder pensar no amanhã. Então, assim, eu não consigo concretizar um pensamento a longo prazo, né? Eu vou investir esse ano nisso na propriedade. Não. Eu vou fazer o que precisar ser feito na propriedade e o restante eu vou deixar seguro, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, eu acho que esse é o principal motivo que está causando todo esse caos. Porque o grande que está pedindo RJ sofreu o calote dos pequenos. Claro. Né? E o pequeno sofreu, às vezes, um clima, né? Algum problema com enchente, com qualquer outra coisa, não conseguiu produzir, não conseguiu plantar porque já não tinha crédito. Então está gerando essa bomba, né? Nós vemos hoje nós vemos um agro totalmente engessado, quase que uma doença crônica, momentânea que o agro está passando. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse agro foi muito pujante. O agro representa 30% do PIB brasileiro.
Será que essa informação, ou então, será que o produtor rural ele não está carecendo de ser um pouco mais profissional, principalmente financeiramente falando? Eu digo muito isso daí para o pessoal que vem conversar comigo nas feiras, né? Então eu converso com produtores do Brasil inteiro, né? Em cada feira que eu vou tem uma região diferente. E assim, tem muito produtor que é produtor rural, mas tem muito produtor que é empresário. E isso diferencia quem vai para frente nas propriedades e quem consegue ganhar dinheiro e consegue sustentar o negócio a longo prazo. Sim. Não adianta você ser agricultor por paixão. Tem cara que sabe plantar demais da conta, é o melhor plantador de soja que existe, mas ele não sabe administrar o dinheiro depois que ganha. Ele não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Então, assim, a gente tem uma política lá dentro da nossa casa que é assim: diversificar os investimentos, não manter tudo, os ovos no mesmo cesto da galinha, né? Por quê? Porque uma hora aquela cesta pode sofrer um tombo e quebra tudo, né? Então foi o que aconteceu com a soja pra gente. Se nossos ovos tivessem tudo no cesto da soja e a gente tivesse tido esse problema com o clima, às vezes a gente teria quebrado. Mas não, a gente tinha ovo aqui na mandioca, a gente tinha ovo aqui na pecuária, a gente tinha ovo aqui em negócios dentro da cidade, né? Ovos em imóveis. Então a gente foi diversificando conforme foi ganhando o dinheiro que vinha da lavoura, né? Então o ano bom ele tem que ser investido em outras coisas. Então esse é um dos maiores problemas. O produtor tem que ser tecnificado, logicamente, ele tem que saber o máximo possível de plantar, de colher, de pulverizar. Mas a hora que ele ganhar o dinheiro, o que ele faz com esse dinheiro? Ele injeta tudo na fazenda de novo? Olha o tamanho do risco. Porque a gente sabe o quê? O clima castiga. Sim. E o dinheiro está tudo lá, em máquina, em barracão novo, entendeu? Então, e se aqui der errado? Como que você vai salvar o financiamento de uma máquina que a lavoura não conseguiu pagar? Você vai ter que tirar de outro lugar, mas não, você enfiou todo o dinheiro lá. Nos últimos anos no agronegócio, nós vimos quase que uma corrida do ouro perdido, né? Uma euforia muito grande dos produtores rurais, com soja 150, 160, produtor indo aqui para o lado do MS, abrindo área de pasto, onde nós sabíamos que o histórico de chuva não era tão consistente, e nós vimos uma corrida de abertura de área para a soja, virando pasto para a soja, e o produtor tomando cada vez mais dívidas, porque para você abrir área você precisa comprar maquinário, e se você compra maquinário você está tomando dívida e com juros altos. Sim. E nós vimos o juro aumentando cada dia mais pelo esse governo brasileiro. E você acha que essa corrida para aumentar a produção agrícola, essa fome do produtor de querer crescer, de querer aumentar o seu patrimônio, foi também uma das causas que fez com que o produtor neste momento estivesse tão endividado? Eu acho que depois, né, da pandemia muita coisa mudou, né? Inclusive o valor do nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro, eu acho que dividiu por 3 o valor de compra dele, né? Então tudo subiu, né? Então, um trator custava 200, ele passou a custar 600, né? E aí eu acho que esse bichinho que vem na cabeça não só do produtor, mas de todo mundo consumista, não tem para comprar. O que acontece? Você compra. Fica louco. Não tem, você tem que fazer 6 meses o pedido de um trator para ele chegar. Uma caminhonete nova era 8 meses para chegar. Eu pedi uma S10 para você ter noção, demorou 8 meses para chegar, não chegou, eu cancelei, fui e comprei uma outra que eu não queria, porque eu queria uma caminhonete. Então isso aconteceu comigo também, né? Porque eu estava de a pé, tinha pedido a caminhonete, esperei, não chegou. E cada mês que passava ia subindo o preço, você lembra? Sim, e isso causava um desespero. Inclusive você tinha um pedido de intenção, mas você não tinha o valor certo. Não tinha o valor certo. Você fazia um pedido e não sabia quanto ia pagar. E isso também estava para o trator. Isso estava para o trator, para a colheitadeira, para o pulverizador. Por quê? Porque faltou peças, faltou mão de obra, não tinha como executar e todo mundo ficou louco. O usado subiu um monte, você vendia plantadeira de 100 mil por 300 mil, todo mundo achando que era um ganho de dinheiro, mas não era uma desvalorização do dinheiro nosso. Tanto é que hoje o cara que ganha 100 mil reais ganha 35, vamos falar assim, né? Então caiu demais. E se você for pegar o histórico do real nosso, de 1994 para hoje, 100 reais de 94 hoje vale 13 reais. Entendeu? Então a desvalorização do nosso dinheiro a longo prazo é muito maior ainda. A gente vê muito isso em carros, né?
Porque Então. a população consegue entender melhor quando você fala de algo que é palpável, que está na mão dela no dia a dia. Quando você fala de um trator, de uma colhedeira, de uma terra, de uma produção, quem está na cidade, no grande centro, ele não consegue ter mensurável, palpável na mão. Mas quando você fala que um Kwid hoje, que um carro popular... O que é isso? É uma fruta? Um carro popular em 2010 custava 40 mil reais e que hoje um Kwid, que é um carro popular da Renault, custa 75 mil reais, aí ele consegue entender que realmente que o dinheiro dele desvalorizou, se depreciou ao longo do tempo e que hoje nós não temos mais carro barato, nós não temos mais carro popular no Brasil. Porque o carro popular no Brasil hoje está custando quase 100 mil reais. 100 mil reais. Então, realmente, hoje não existe carro popular. E qualquer carro bom de verdade está acima dos 200, né? Se você pudesse hoje mudar algo no agro, o que você mudaria no agro hoje? Meu Deus, que pergunta, hein? Se eu pudesse mudar alguma coisa no agro. Cara, que pergunta difícil, hein? Eu acho que eu iria para esse lado de tentar começar a conscientizar não os que já estão, mas pegar os filhos de quem vai ser o sucessor, no caso, né? O sucessor dessas pessoas que já administram as propriedades, e a gente introduzir esse conhecimento não só de agricultura, mas de empreendedorismo. Quando você fez a faculdade de agronomia, tem a parte econômica do meio também, não tem? Tem, muito vasto, muito leve, muito leve, né? Mas tem. Então, mas eu acho que teria que ter isso, que não só na parte de agricultura, mas como a gente não tem conhecimento nenhum no Brasil de economia na escola. Tributação, contábil. De nada. Você sai de uma escola hoje despreparado para mexer com dinheiro. E você tem um dos países mais complexos de juros e contabilmente falando do mundo. Uma carga tributária gigantesca. Esse ano mudou um monte, né? Um monte de imposto novo, que até eu ainda estou perdido, né? Mas assim, seria isso. Você introduzir a economia já lá na escola para a gente poder formar agricultores que têm paixão pela agricultura, mas que saibam mexer com dinheiro. Porque às vezes a emoção acaba atrapalhando muito, né? O cara a investir na propriedade, saber destinar o dinheiro certo para cada setor, diversificar o investimento. Por quê? Porque ele não teve esse conhecimento. Sim. Ele só aprendeu com o pai dele plantar e colher. Sim. Né? Então, acho que o que eu mudaria seria isso. Tem que mudar na base, não adianta querer mudar em cima. Seria mais da forma educacional. Educacional. Educacional trazendo conhecimento financeiro, contábil, para que o produtor consiga se preparar para um agro mais dinâmico, talvez mais arrochado do futuro. Isso, para poder pisar um passo de cada vez. Porque quando a soja sobe a R$200, todo mundo enlouquece. Quando o café vai a R$2.000 a saca, todo mundo enlouquece. Quando a mandioca vai a R$1.200 a tonelada, todo mundo enlouquece. E aí chega o quê? Chega os aventureiros. E que contamina quem já vive disso, quem planta disso. Então, assim, você tem que dar educação lá no berço. Ele tem que vir sendo criado por isso. Eu fui criado dentro de uma família de agricultores, mas de empresários também. Sim. Então, a gente gosta muito de dinheiro. A gente gosta de investir, a gente gosta de cuidar do dinheiro. E eu também gosto de comprar coisa boa. O dinheiro é para isso. Mas se você for faltar dali... Se você não conseguir imaginar que dentro de 6 meses você vai ter dinheiro ainda numa reserva de segurança, é porque você está fazendo errado, né? Para fazer um gosto seu, ou para comprar uma máquina nova, ou para ampliar a sua área. Então a educação não vale só para o agricultor, vale para todo brasileiro. E por que eles não querem que a gente tenha esse tipo de educação? Você acabou de tocar num ponto muito delicado, que existe muito preconceito em cima disso. Você falou, eu gosto de dinheiro. Muito. Você acha errado o ser humano gostar de dinheiro? Não, eu acho errado ele não gostar de dinheiro, porque o dinheiro compra a sua saúde, né? Mantém a sua saúde, mantém a sua alimentação, mantém seu filho na escola. Então não é o amor pelo dinheiro, e sim pelo que ele pode comprar, né? Ele pode no que ele pode proporcionar. Proporcionar isso tudo pra gente, né? E a gente precisa dele, porque a gente vive no capitalismo. Eu não vou trocar 5 quilos de mandioca por uma vaga no hospital. Eu vou trocar um pacote de dinheiro por uma vaga no hospital. Então, o cara que fala que não gosta de dinheiro é porque ele ainda realmente nunca precisou dele de certa maneira, né? Porque é ele que vai fazer isso aí por você. Não é tudo o dinheiro. Ele não tem coisas que ele não vai substituir. Mas eu gosto de ter dinheiro.
Sim. Tem coisas que o dinheiro não compra, mas com toda certeza ele facilita. Ele manda buscar, né? Manda buscar. Ele facilita você ter aquilo que ele não compra. Exatamente. Né? Logicamente você não vai ter uma amizade verdadeira por dinheiro. Você não vai ter um amor verdadeiro por dinheiro. Seus filhos não vão gostar mais de você por dinheiro. Esse tipo de coisa não. Mas o restante tudo, ele vai te proporcionar uma vida confortável. Você vai cuidar bem dos seus filhos. Você comentou comigo sobre saúde, né, familiar. Eu também tive problema de saúde familiar. E se eu não tivesse dinheiro? Se eu não tivesse um plano de saúde? Entendeu? E isso tudo é dinheiro. Não é grande quantidade, mas é ter o suficiente para se manter. Exatamente. Né? E eu queria saber, como você escolhe as suas máquinas? É por marca? É porque você precisa? Você precisa de 2 tratores 180 cavalos. Como que você escolhe os 2 tratores? Então eu vou ensinar um segredo agora para todo agricultor, e o agricultor bom sabe disso. Você escolhe sua máquina pelo pós-venda. É o pós-venda que manda a máquina que você vai comprar de novo. A primeira máquina quem te vende é o vendedor. Ele pode te enganar, te ludibriar, pode fazer tudo. É amarelo, é azul, é verde. Agora quem vende a segunda é a oficina. Então se eles te atendem bem, tem peça de reposição, né? Quando você chama, eles estão lá o mais rápido possível e a máquina não fica parada, é essa máquina que você deve comprar, entendeu? E é isso que eu tenho hoje com a marca que eu tenho dentro da lavoura, é atendimento pós-venda. E qual que é a marca que você tem dentro da lavoura? Hoje, 90% é Valtra, né? É Valtra. É Valtra. E você vê o diferencial da Valtra no pós-venda, no seu caso? Sim. E antes mesmo de eu ter parceria com eles, né, eles já me atendiam muito bem com a concessionária local, que é a Cato Tratores, né, que tem uma rede de concessionárias. E a gente tinha uma boa amizade com eles já, né? Eles sempre atenderam a gente assim, liga cedo, no máximo no outro dia, assim, só se for coisa normal, e se for no urgente, até de tarde eles estão lá. Né? A Valtra sempre teve um sinônimo, sempre teve uma ideia de robustez. Sim. Isso condiz com o jeito Valtra mesmo? Existe essa robustez acima do mercado? A Valtra era muito robusta, né? Ela pegou isso daí até 2017. Ela tinha só robustez, mas faltava tecnologia. E aí em 2017 eles viraram a chave, né? Tudo que tinha lá fora começou a vir para cá, né? Aí chegou Série T, Série A, né? Com câmbio CVT. Então eles trouxeram essa choradeira que a gente tinha no diferencial, que era a robustez, né? Um trator que, né? O Valmet chorão, mas que começou a ter tecnologia, né? Sim. Então eles pararam muito no tempo com... Sabe quando você acha... É igual a Toyota hoje. A Toyota hoje, eles são líder de mercado e vendem muito bem. E eles pararam no tempo com tecnologia dentro do equipamento, né? Porque eles vendiam bem, porque sai bem, né? Então todo mundo está acostumado com aquilo, mas as outras marcas foram evoluindo. Sim. E aí em 2017 virou essa chave, né? Hoje os tratores da Valtra são os mais tecnológicos que tem disponível no mercado. Com transmissão CVT, né, piloto por GPS, telemetria, né, e tudo que você achar em qualquer outra marca a Valtra tem, e às vezes tem até melhor que a CVT, ou a transmissão CVT mesmo, hoje só tem a original, Fendt e Valtra, né? Sim. E a gente só vai encontrar na massa em modelos mais elevados mesmo de potência, né? Então, assim, a Valtra é robusta, ela entrega para mim hoje, eu estou falando de mim, sim, ela me entrega hoje um bom custo-benefício. Tratores com preço justo, peças de reposição com preço acessível, e o trator trabalha igual um trator que custe 200, 300 mil reais mais caro. Então é isso que a gente procura também, né? Além do pós-venda, né? E para que eu vou gastar 300 mil a mais numa outra máquina só porque ela é verde, porque ela é cor de rosa, porque ela é azul? Se a máquina que eu tenho entrega tecnologia, tem um preço bom e tem um bom pós-venda para mim. Para você ter noção, eu tinha 12 New Holland. Nós vendemos todos eles. Todos, um por um nós fomos vendendo. Por quê? Porque não tinha pós-venda mais na região. Pós-venda. A concessionária, não estou falando da marca, sim, né? Sim. Mas a concessionária da região, na época, deixou a gente na mão várias vezes. E isso fez com que a gente tomasse a decisão de eliminar todos os azuis e passar para aquela concessionária que a gente só tinha 4. Eu tinha 12 New Holland e 4 Valtra, né? Então a gente tinha muitos tratores. E aquela que só tinha 4 começou a atender a gente muito melhor do que o outro que a gente tinha 12. Para quem está nos assistindo agora, é exatamente por isso que o produtor rural muitas vezes prefere uma Hilux, porque ela não quebra. O produtor rural ele precisa ter o seu equipamento no momento que ele está trabalhando.
Um plantio aqui no nosso estado, ele demora 20 dias. Então você imagina se você tem um trator que quebra e você fica sem assistência em uma semana. Você perdeu 30% do seu prazo de plantio. Sim. E assim acontece também com uma caminhonete, que ela é uma ferramenta do trabalho do produtor rural. Eu estou utilizando a caminhonete, para quem está nos ouvindo agora, conseguir ter uma percepção da importância de um pós-venda e da importância de uma máquina que não quebre muito. Sim. Né? E por isso que o agronegócio investe muito em maquinário. Por quê? Para não ter um maquinário muito antigo. Que maquinário com muito tempo, que é antigo, tende a quebrar mais. Tende a dar mais pós-venda e desta forma o produtor fica mais sem o maquinário na mão. No o mundo perfeito, né, Vanderlei, seria trocar as máquinas a cada 5 anos, né, no máximo. Sim. Esse seria o mundo perfeito do agricultor, mas a gente sabe que a conta não fecha para fazer isso, porque leva 7 para você pagar uma máquina no financiamento, né? Então, às vezes você nem terminou de pagar ela e ela já começou a dar algum tipo de problema, né? Mais sério, dependendo do uso, se for severo ou não. Sim. O meu uso é um uso. Se você pegar o uso de uma usina que trabalha 24 horas por dia, ela tem que trocar essas máquinas no máximo em 2 anos. Né? Aí, quando você fala isso para mim, eu acabei também de entender algo, né? As pessoas falam que o agronegócio é muito beneficiado, que o governo ele subsidia juros para o produtor rural. Mas, ao mesmo tempo, o peso Brasil em cima de impostos, em cima de uma marca, toma todo esse subsídio. Porque o produtor rural ele precisa comprar uma máquina a cada 5 anos, mas ele não consegue por quê? Porque uma máquina agrícola hoje, só de imposto que tem de importação, ou mesmo as fabricadas no Brasil, na hora de vender para o produtor rural, chega a ser como um carro. Ele paga muito imposto em cima daquela máquina que ele compra. Exatamente. E isso acaba inviabilizando essa troca de maquinário e também a reposição do produtor rural ao longo do tempo, não é isso? Você vê a paixão que um agricultor tem num trator quando ele compra ele, e assim, às vezes é o primeiro trator desse agricultor, e ele consegue, quando ele consegue comprar essa primeira máquina, às vezes ele guarda ela pro resto da vida, entendeu? Tem gente que comprou seu primeiro Valmet lá em 1980 e tem ele até hoje, por quê? Porque é a lembrança da onde começou, o quanto custava aquilo, né? E é um troféu para o agricultor isso. E você imagina no dia de hoje, que qualquer trator custa mais de R$500 mil. Qualquer tratorzinho, né? A gente vê no agronegócio uma paixão pela marca, Sim. pela marca do implemento, guerra, né? Como uma guerra, como se fosse uma torcida de time. De time. Né? Como se fosse nos Estados Unidos a John Deere é vista como uma marca tão relevante como a Budweiser, por exemplo. Né? E aqui no Brasil você vê o cara que gosta de Valtra, gosta de Valtra. Quem gosta de Valmet, gosta de Valmet. Quem gosta de John Deere, gosta de John Deere. E tem uma torcida como se fosse uma torcida de um time. E sai na porrada. Dependendo do que você falar pro cara, sai na porrada. Sai na porrada. Cada um puxa a sua sardinha para o seu lado, mas que na verdade o Brasil está muito servido de maquinário com todas as marcas, cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com seus pontos positivos e negativos, Sim. que com toda certeza todos têm, mas o agronegócio brasileiro, como você mesmo falou, está no nível de tecnologia comparado com qualquer país do mundo. Qualquer um. E por falar em tecnologia, você comentou que você utiliza drones agrícolas. Sim. Né? E existe ainda, eu estava no show rural no dia de hoje, e existe aquela mítica, né? Drone agrícola é menos eficiente do que um pulverizador. Isso é mito ou é verdade? Vanderlei, é mito. Isso é mito, em partes, assim, né? É logicamente que se você estiver numa área plana, lá no Mato Grosso, no Sapezal, né? Que é um tapete, e você precisa de uma alta eficiência de pulverização, né? Não quer dizer que vai ser mais assertivo, né? Mas você precisa cobrir uma área maior, logicamente com um pulverizador, né, a 30 km por hora, com barramento de 40 até 50, hoje tem até 60 metros, ele vai cobrir uma área maior, né? Mas aí você vai pegar o preço desse pulverizador e vai colocar a quantidade de drones que você consegue colocar, porque um pulverizador hoje não está... Desse daí vai custar uns 3,5 milhões, 4 milhões. Divide isso tudo em drone e coloca para trabalhar. Então acho que dá quase na mesma, né? Que você vai ter que ter mais gente operando. Sim. Mas o drone ele te supre coisas que o pulverizador não pode fazer, tipo de topografia, né? Acidentada, onde o pulverizador não anda. Ele te supre umidade de solo, né? Chuvas intensas, às vezes você precisa entrar logo após para corrigir um fungo, para corrigir uma infestação de inseto. O pulverizador não entra porque pode ficar atolado, porque vai estragar a lavoura. Então, acho que eles são ferramentas que se complementam.
Sim. Eu hoje tenho os dois, né? Eu tenho o pulverizador autopropelido da Valtra, né? Que é o BS 2517 com 28 metros de barra, que nos atende super bem. E temos o drone T50, né? Da DJI. Da DJI. Então eles se complementam. Um dia é do drone, hoje está muito molhado, vamos aplicar com o drone. Quando a mandioca cresce a um certo tamanho também, o pulverizador, se ele entrar, ele quebra, né, as ramas. Sim. E aí o que acontece? Você entra com o drone. Então tem vários momentos ali que o drone é muito melhor do que o pulverizador. Outra coisa que eu quero saber. As pessoas dizem que é muito difícil você conseguir um operador para o drone, mas também não é fácil você conseguir um operador para um autopropelido. Não. Você vê alguma diferença nisso? Você acha que o drone realmente tem uma maior dificuldade, uma complexidade em conseguir um operador? Ou você acha que isso também é um mito? Eu acho que é um mito também, né? Se o mesmo operador nosso do pulverizador é o operador do drone. Ele só fez o curso, né? Então é até melhor isso. Né? Se o cara entende de pulverização já, de cauda, né? De proporções, de mistura, ele só vai ter que aprender a operar o drone, porque a parte de pulverização vai ser a mesma. Então, se você pegar a mesma pessoa que já fazia a sua pulverização e treinar ele para o drone, eu acho que você vai ter uma eficiência melhor. Às vezes ele pode ter uma dificuldade um pouquinho maior pelo fato da tecnologia, GPS, né? Mas é muito fácil o drone. É muito fácil. E ao que você julga esses pensamentos tão errôneos em cima de drone nos últimos anos? Que drone tem baixa eficiência, que o drone ele não consegue fazer uma aplicação numa área grande, que o drone é muito difícil você ter um operador e fazer um operador de drone. Quando você me fala que o seu aplicador, seu operador de pulverizador de autopropelido está sendo o pulverizador do seu drone, o operador do drone. Sim. O que você se dedica a essa falácia tanto que o drone é tão ruim que está acontecendo ultimamente? Simples, ignorância. Ignorância. Falta de conhecimento. E muitas dessas conversas são das pessoas que prestam serviço com outros equipamentos que não seja o drone, né? Se o cara às vezes tem um avião, às vezes ele fala que o drone não presta. Se o cara presta serviço com pulverizador, ele fala que o drone não presta. Ou talvez o mesmo prestador de serviço com drone, né? E às vezes uma má experiência também com algum prestador de serviço de drone que possa ter, né, prestado serviço nessa propriedade para o cara achar que realmente não funciona ou que não tem autonomia. Cobra muito, entrega pouco, né? Então é sempre ignorância, é falta de conhecimento. Você percorreu 12 países focado no agronegócio. Sim. Você vê a mesma tendência lá fora, com o mercado agrícola indo para drones também? Muito acontece mais. Lá fora como acontece no Brasil? Muito mais até, né? Muito mais. Lá eles já estão com drone já há muito tempo, né? E uma que se você pegar a Europa mesmo, as propriedades são muito pequenas, né? Nem compensa ter, às vezes, um autopropelido disso, que são lotes de 50 hectares, 100 hectares. As maiores que tem 200 hectares. E aí, somando todos esses lotes, eles conseguem fazer uma propriedade grande, né? Mas é sempre muito quebradinho, né? Também, muita mata, eles têm muita questão de reserva. Então, assim, o drone é uma ferramenta que veio para ficar e cada vez vai aumentar a capacidade, a autonomia de trabalho. E eu acho que realmente é o futuro. Para mais 10 anos aí, às vezes nem precisa mais utilizar um autopropelido. Eu queria explorar um pouquinho nesse momento esse conhecimento vasto que você tem da agricultura em outros países. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria saber como que é o controle ambiental lá fora. Se eles têm realmente um controle ambiental muito rígido, ou então eles só cobram do Brasil e lá fora eles não fazem o serviço de casa? Vamos começar daqui de baixo, então, né? Então, Argentina, Paraguai, Bolívia, né, que foram os países que eu visitei, Uruguai. A gente tem, na Bolívia, a gente tem um baixo controle ambiental, né? Então, assim, hoje ainda pode se abrir até 90% das áreas lá, porque eles querem realmente que o país desenvolva, né, na parte de agricultura. O Paraguai está muito parecido com o Brasil, né, nessas partes ambiental e também de abertura de área. O Uruguai é a mesma coisa.
né? Então, hoje no Brasil, se você pegar uma área fechada, acho que só pode abrir 20%, né? Uma área de mata legal mesmo, já foi 80-20, hoje é 80-20 ao contrário, né? Então, só pode abrir 20% e 80% fica fechado, dependendo do tipo de mata que tenha lá. Nas propriedades que a gente tem hoje, que nem a minha fazenda mesmo, né? A nossa fazenda lá, elas já estavam nesse método de 80-20, mais 20 de mata, né? Que já são de 20, 30 anos para trás, né? Então, assim, se você pegar aqui embaixo, tirando a Bolívia ali, as leis são bem parecidas ambiental. Sim. Agora vamos subir para cima. Então, vamos lá, Estados Unidos. Estados Unidos é muito rígido com essa parte ambiental, mas, assim, ele apoia muito o desenvolvimento do agro para alimentação, né? Então, assim, eu até não entrei muito em detalhes com os produtores de lá por causa disso, porque a gente foi mais atrás de máquinas, né? Não tivemos muito contato direto com produtores para ter tempo de conversar isso, né? E assim, o fato de eu não também ser fluente em inglês é mais difícil você pegar essas curiosidades e essas dúvidas, né? Mas eles têm uma política bem rígida também contra poluentes, contra a abertura de mata que não tiver dentro do coisa, né? Tudo monitorado por satélite também. Já na Europa, lá o negócio é sério. Lá o governo até paga muitos produtores para que as propriedades fiquem paradas por um tempo, né? Com vegetação silvestre do local, né? Flores, essas coisas, para movimentar insetos, abelhas e tudo mais. Eles te pagam até uma mensalidade para que você deixe essa área parada por um tempo. É como se fosse um aluguel da área para preservar micro-organismos, insetos locais, né? Da fauna lá e da flora. E a questão de poluentes e abertura de área, então, é quase impossível. Hoje você não pode tirar mais um pé de nada de lá, né? Porque o país é pequeno, né? Você pegar ali uma Alemanha da vida, né? O país é muito pequeno, então é tudo muito controladinho, né? Então, assim, a Europa, na parte de agrotóxicos, essas coisas, é extremamente rígida, né? E a abertura de áreas também, muito mais ainda. É importante você falar isso porque passa uma sensação aqui no Brasil de que a Europa foi inteira explorada, que lá eles mataram tudo e agora eles estão querendo vir aqui no Brasil para não deixar a gente evoluir, para não deixar a gente aumentar. Parece isso. Parece isso. Mas você, como você conviveu lá, esteve por lá, você viu que lá é preservado. E que preservado, mas assim, eles já fizeram isso que você acabou de falar. Já fizeram eles isso. Já abriram o que dera, né? O que dava para abrir já foi aberto. Eles estão cultivando essas áreas e aí pode ser isso que você falou, né? Às vezes eles querem agora falar, lá no meu vizinho lá eu tenho que controlar, né? Porque eu já ferrei com tudo aqui. Sim. Mas assim, é muito arborizado, é muito preservado lá na Europa. É tudo muito bonito, sabe? Sim. Não tem lugares desérticos, nada, né, bagunçado assim. Inclusive, assim, até as cidades são muito sujas de mato, que eles nem querem que limpa. Eles querem deixar a vegetação mesmo o tempo inteiro. Acho que às vezes pode ser pelo tempo que eles já fizeram de cagada, né? Então hoje o que eles puderem deixar de mato, de planta silvestre, eles deixam em tudo. Você vê uma diferença de conhecimento básico entre o produtor europeu e o produtor brasileiro? Sim, isso eu vejo. Não digo os maiores que são tecnificados, que têm apoio de consultores, tem vários agrônomos trabalhando junto nessas propriedades grandes, né? Já são empresas. Mas os agricultores do Brasil, eles estão anos atrasados, né? Porque você vai para a Europa tem mais de 2.000 anos, né? Então, eles já plantam lá há muito tempo. O Brasil tem 600 anos. Né? Então, a gente ainda está absorvendo isso. Lá é um produtor mais estudado. Lá parece que tudo vem da escola já vem de berço, entendeu? Lá eles aprendem economia, agricultura, tudo eles aprendem na escola. Eles já vêm doutrinados para ser vencedores na vida, para fazer as coisas. É isso que muda do Brasil para lá. Eles já começam a ensinar as crianças, entendeu? A fazer o que eles querem que faça. Aqui não, a gente, entendeu? Deixa crescer para ver o que vai ser. Sim. Entendeu? Isso muda muito de um país para o outro. Nos Estados Unidos também. Você pega a América Latina, nossa, é desse jeito, deixa ele fazer 18 anos para ele ver o que ele faz. Não, a criança tem que sair da escola totalmente preparada já. A gente vê muito conversas e escuta notícias que nos Estados Unidos e na Europa
são módulos rurais menores. Sim. E quem toma conta desses módulos são os produtores. Às vezes até tem um funcionário, mas é a família do produtor 1 ou 2 no máximo. que coloca a mão e que eles colocam a mão na massa para trabalhar. E aqui no Brasil, agora está uma onda de americano, de chinês começar a comprar terra no Brasil para produzir. Você acha que este modelo que está acontecendo no Brasil é um modelo falido? Porque é justamente um modelo contrário ao que acontece nesses países que têm evolução? Você diz respeito à questão da família cuidar dos lotes ainda? Em respeito de um estrangeiro comprar uma vasta terra no Brasil, ele não vai ter o cuidado porque ele não vai estar ele aqui cuidando dessas terras. Não vai ser ele, o filho, os parentes, ele não vai criar uma raiz em cima dessa terra. Não. E sim ele vai utilizar apenas para exploração. Isso que você falou é fato, né? Os chineses estão comprando terra ruda aqui dentro do Brasil e assim estão fazendo agricultura já como empresa para eles, para pegar e coletar esses grãos, esses frutos, tudo que eles colher dessa terra e mandar, já pensando no futuro em faltar lá para eles. Seria quase um Airbnb. Eles estão comprando terreno aqui para produzir e mandar para a casa deles. Seria como eles morassem num apartamento e eles comprassem vários outros apartamentos para alugar como se fosse Airbnb. Porque a população deles só cresce e o terreno deles não vai crescer, né? Então, uma hora vai faltar alimento. E onde tem terra sobrando e barata ainda para eles, né? Porque eles mexem com dinheiro de verdade, com dólar. Né? Então, assim, eles vêm para cá, vão comprando essas terras baratas aí, já vão cultivando isso, pensando no futuro, e depois eles têm o monopólio de mandar esse alimento para onde eles quiserem, independente do que esteja plantado lá em cima, seja madeira, seja alimento, seja pecuária, é deles. Então, assim, isso aí acontece tanto do brasileiro ir para Bolívia, ir para o Paraguai, né, e fazer isso, mas ele não pensa nisso. Porque quem está fazendo isso no Brasil não são pessoas chinesas, são empresas, né, que já estão pensando numa falta de alimento muito maior lá na frente. Já estão com pensamento lá no futuro. Eles estão pensando 20, 30 anos na frente, né? Então, assim, já lá nos Estados Unidos, eu achei que você estava falando no teor de que aqui a gente ainda tem muitos funcionários dentro da fazenda, né? Não. Lá nos Estados Unidos não se acha mais mão de obra, então por isso que se trabalha o pai, o vô, a esposa, né? Todo mundo da família. E o que eles fazem para suprir essa falta de funcionário? Máquina grande. Eles gostam de máquina grande. Então, o trator é quadritrack, entendeu? É esses Steiger da vida Case, é os John Deere RX, entendeu? Para eles poderem preparar a roça deles ali até na hora do almoço e almoçar em casa. Você falou algo no começo do podcast que foi a diversificação, como se a diversificação fosse a solução para um equilíbrio econômico dentro da propriedade rural. E eu vejo muito que nos Estados Unidos o produtor rural ele diversifica. Ele tem um confinamento de boi, ele faz o DDG, ele colhe o milho e daí ele usa o milho para fazer a ração do boi e o metanol já faz o próprio álcool na sua propriedade rural. Você também vê essa diversificação presente nesses países que estão dando certo? Na Europa, sim. Na Europa tem muito biodigestor em todas as propriedades, geram energia tanto elétrica como térmica, né, à base de silagem de milho ou à base de outras coisas, do próprio dejeto dos animais. Então eles fazem a própria ração, fazem a própria energia, vendem o excedente de energia e ainda plantam, né, canola e outras coisas que são compatíveis com o clima deles. Os Estados Unidos também faz muito isso. Visitei biousinas lá, que inclusive uma que eu visitei que era muito interessante, que ela coletava resíduos de indústrias alimentícias e numa lagoa de 14 hectares, para você ter noção. 14 hectares. 14 hectares. Uma lagoa de 14 hectares. Eles faziam a decomposição desse material e geravam biogás e bioenergia para sustentar e vender. E ele dizia que hoje aquilo dava mais dinheiro do que tocar toda a soja e milho que ele plantava. E isso que ele produzia 18 mil quilos de milho por hectare. Tá? 18 toneladas de milho por hectare. Você passou por 12 países. A minha esposa, ela morou um tempo na Inglaterra e minha filha agora esteve na Inglaterra por 4 meses.
e ela conta que os amigos de sala achavam que ela morava na Amazônia, numa mata, e perguntava para ela se ela morava na mata. Você, quando teve em mais de 12 países, como que o agricultor lá fora enxerga o produtor brasileiro? Ó, falando assim da Europa, os italianos são extremamente arrogantes, né? E eu sou descendente italiano, mas eles são muito arrogantes com qualquer um que chegue lá, não só o brasileiro, né? E assim, eles acham que aqui é tudo mato. Aí você vai subindo, vai para Alemanha, vai para Suíça, aqui é tudo mato. Para eles aqui ainda só tem índio e mato. Índio e mato. E não então minha filha não está errada. Não. O Brasil para fora, o Vanderlei, é mato ainda e gente, carnaval e futebol. É isso que eles falam. Toda vez que você conversa com um americano ou com um europeu, né, seja da Alemanha, de qualquer outro país, eles falam, e o futebol? Entendeu? Sim. E o carnaval? Sim. E a mulherada? Entendeu? Sim. Aí você começa a explicar para eles a potência que você planta, que você colhe, que você planta tanto. Porque eu lá na Europa, eu sou maior do que vários produtores que tem lá, porque eu planto 740 hectares, o maior planta 260, entendeu? Sim. Quando você fala que você planta... Você é grande produtor lá. Eu sou grande produtor lá na Europa. Mas no Paraná você também é um grande produtor. Mas médio, né? Sim. Médio. Então, assim, no Paraná ainda sou médio, mas se você vai para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, você fica pequeno, vira chácara. Sim. Mas lá na Alemanha eu sou gigante. Porque a maioria deles planta 50, 80, 100 hectares. Aí você fala que você planta 740, aí o cara assusta. Aí ele fala, opa, peraí, não é só carnaval e futebol, o cara planta 740 hectares. Que máquina você tem? Ah, tem o Valtra, tem esse. Ué, peraí, mas eu só tenho esse. Às vezes o cara só tem um trator, uma maquininha, né, para plantar aquilo ali. Mesmo que seja nova, mas é pouca máquina, né? Aí você fala que você tem uma leira de equipamento, aí eles começam a entender. Só que até você conseguir ter um diálogo desse com um europeu, seja ele de qualquer país que seja lá, ele acha que aqui é só mato. E não longe, antes a gente estava conversando fora aqui, eu te falei do Alex Harrow, né? Que a gente foi visitar ele na fazenda dele lá de 2.400 hectares. Um campeão mundial de produção de soja, se eu não me engano, foi mais de 400 sacos por... 230 e poucos sacos por hectare, dá quase 500 sacos por alqueire, que a gente fala, né, aqui no Paraná. Sim. E ele achava que aqui também era tudo mato. Produtor. Tanto é que ele até desfez da gente lá, que nem eu falei para você, né? Ele não via a hora da gente ir embora. O que esses brasileiros estão fazendo aqui na minha terra, né? E ele contou muito do que ele fazia lá. Ele fazia 7 adubação no pé da soja para produzir aquele tanto. Era até meio que inviável comercialmente o que ele fazia para ser campeão, né? E você não acha, a gente vê bastante notícias de embargos sobre o agronegócio brasileiro. Muitas vezes sobre embargos de carne, embargos de grãos, embargos fitossanitários. Você não acha que essa visão arcaica do agronegócio brasileiro não deveria ser mudada? O Brasil não deveria trabalhar um pouco mais no marketing do agronegócio, e o próprio agronegócio trabalhar no seu marketing para mudar essa visão, porque talvez seja essa visão do Brasil ainda colônia, do Brasil ainda mato, que faz com que o mundo lá fora fique tão ressabiado com os nossos produtos? E pague pouco ainda para nós, né? Exatamente. Porque a gente só fala de carnaval e futebol, então você está totalmente correto nisso que você falou. Quem está fazendo isso? Somos nós, né? Eu, você, levando. Sim. Hoje, ainda mais que hoje o Instagram traduz os vídeos, né? O YouTube traduz os vídeos para todas as línguas, né? Começou esse ano com inteligência artificial, o ano passado para esse. Então nós vamos conseguir levar esse tipo de informação e as pessoas lá fora ver que a gente, desde o pequeno, do médio e do grande, tem qualidade de produção, que a gente tem inteligência suficiente para fazer produtos de qualidade. E aí o pessoal lá fora vai começar a ter uma noção diferente, né? Mas isso é muito do que a própria TV local, os noticiários dos países mostram para eles sobre o Brasil. Sim. Entendeu? A gente não tem uma televisão nossa que faça umas reportagens de qualidade sobre essas questões de alimento, ou às vezes fazem e não chega para eles isso, né? Sim. Quem está levando isso para eles sou eu, sou você, o Murilo, os primos, Sim. Né? Todo mundo que está envolvido nisso hoje. E nós temos que realmente dar os parabéns para nós mesmos. Sim. Porque a gente criou, né? Eu já estou há 9 anos nisso daí, a gente criou uma geração
de influenciadores que estão falando sobre uma coisa que você falou, movimenta 30% do PIB do país, alimenta todo mundo e ainda exporta para o mundo inteiro. Sim. E não tinha ninguém focado nisso. Hoje tem a gente, né? Nós falamos um pouco de preconceito de estrangeiro, mas nós vamos falar também de preconceito aqui interno do Brasil. A gente vê hoje uma desunião muito grande entre as pessoas que moram nos grandes centros e as pessoas que estão convivendo aqui no campo, convivendo nas pequenas cidades e que conseguem entender a situação do produtor rural. Você acha que o agro é muito injustiçado ainda pelas pessoas que convivem na cidade? Eu acho que menos hoje. Eu vejo muitos comentários nos meus vídeos hoje, o cara da cidade agradecendo por a gente fazer o alimento que vai para a cidade. Isso não acontecia quando eu comecei. Não? Não. Hoje eu vejo muito mais comentários assim, de pessoas agradecidas, não por mim, né, mas pelo agro, claro, né? Mas comenta nos meus vídeos falando, obrigado por você, né, fazer o alimento que chega para a gente. Tudo isso não acontecia. Então eu acho que a gente já fez um bom trabalho, né? Tem muita gente que mora em apartamento hoje e acompanha a minha vida lá na fazenda para saber como é feito, né, tudo que a gente faz. Só que, de novo, eu volto naquilo que eu te falei. Nós não temos que ter privilégios nenhum por fazer a nossa obrigação. A gente tem que ser respeitado, como assim a gente tem que respeitar também o comerciante, o industrial, o cara que faz a tecnologia, né? Que nem... Senão, como que a gente estava falando nesse microfone, né? Sim. Então, esse cara que fez o microfone também deve o meu respeito. Exatamente. Né? Então, assim, é uma cadeia de respeito, né? Sim. A cidade respeita a roça respeita a cidade. Com toda certeza. E a cidade tem que entender o porquê de alguns benefícios, né? Sim. Normalmente porque a roça é uma empresa a céu aberto. Tem muitos riscos. Nós temos muitos riscos. E eu acredito que, na verdade, o próprio agronegócio, e daí eu falo da ineficiência do marketing do agronegócio, deveria divulgar mais isso. Sim. Porque é muito colado, intrínseco nas pessoas da cidade, que o agro se beneficia do governo. Que o agro ele recebe benefícios demais do governo. É a classe mais beneficiada. E o tanto de garantia que a gente tem que dar para pegar qualquer coisa lá. Isso ninguém fala, né? Para mim pegar 100 mil reais lá no banco, eu tenho que dar a matrícula da minha fazenda para eles. Entendeu? Porque eles não dão dinheiro para a gente assim por dar dinheiro só porque você é agricultor. Você é agricultor? Oh, que legal, hein? Toma 100 mil reais aí para você. Não, o que você tem de garantia para mim? Entendeu? Sim. Então, você vai financiar um trator, vai fazer um custeio para você pegar dinheiro para executar, às vezes, uma cultura que você vai fazer. E nesse café que eu plantei agora, a gente vai gastar quase R$1 milhão no café. Você acha que esse dinheiro saiu do meu bolso? Não, a gente custeou isso para que o café consiga pagar daí 3, 4 anos. Sim. Mas e para mim pegar esse R$1 milhão? O que eles pediram? Eles pediram a matrícula da minha fazenda. Porque se eu não pagar, o que eles vão fazer? Vão me executar e vai tomar a minha fazenda. Entendeu? Então, assim, a garantia para se pegar dinheiro hoje no banco está cada vez maior. Então, assim, tem benefício, tem dinheiro por coisa? Tem, mas a gente entrega a garantia para poder pegar aquilo. Diante de tantas dificuldades do agronegócio, eu estive há um tempo atrás com o Cristiano Correia, um CEO global, um dos CEOs globais da John Deere, e eu fiz uma pergunta para ele. Cristiano, qual é o melhor lugar para estar nos próximos 10 anos? E a resposta dele foi a seguinte: Vanderlei, o melhor lugar para estar, não nos próximos 10 anos, mas nos próximos 50 anos, com toda certeza, é no agronegócio brasileiro, aqui dentro do Brasil e no setor do agronegócio. E por um motivo apenas: o Brasil é a geladeira do mundo. E o mundo vai precisar cada vez mais do produtor brasileiro e do agronegócio brasileiro. O agronegócio ele passa por altos e baixos, ele é cíclico como qualquer outra atividade mas se fosse para escolher um local para estar nos próximos 50 anos, segundo Cristiano Correia, ele escolheria o agronegócio brasileiro. E ele é um CEO global da John Deere. Você concorda com isso? Em parte sim, né? Eu acho que a lógica dele é essa mesmo, né? Que o Brasil vai precisar ser mais eficiente na produção, aproveitar melhor cada centímetro de terra que ele tem para produzir mais alimento, que é o que a gente já vem fazendo, né? Hoje, cada dia mais, né? Hoje se produz mais por metro quadrado, né? É isso que a gente vem procurando, né? Para ter mais eficiência
de controle de solo, perfil de solo, né? Cobertura, palhada, para se produzir mais com menos terra. Só que a gente ainda tem muito território para abrir, né? E para produzir mais. Então eu acho assim, que ele está totalmente correto nisso daí, mas hoje, para se viver no Brasil, está muito complicado. Então assim, como vai estar daqui 50 anos se a gente continuar sendo burro e fazendo as mesmas idiotices que a gente vem fazendo há 50 anos para trás? Entendeu? Não muda, não vai mudar, porque tem tudo para ser melhor. Eu já viajei 12 países e o Brasil é o melhor país do mundo para se viver. Mas tem uma porcaria de corja que estraga o país, entendeu? Então isso não vai mudar nos próximos 50 anos se a gente não conseguir colocar na cabeça das crianças que vêm vindo hoje. Sim. Que o que está acontecendo hoje não pode mais acontecer, né? Independente de seja direita, esquerda, centro, a gente tem que ter gente lutando pelo crescimento do país. Exatamente. Né? Para que lute pelo agro, pela indústria, pelo comércio, pela família, pela escola, pela saúde. Senão não vai ter os próximos 50 anos. O país vai virar um quinto mundo. Já que nós estamos falando de futuro, eu quero sair um pouquinho agora do agronegócio e eu quero falar um pouco sobre família. Fala um pouquinho para mim mais sobre o Alan e sua família. O Alan e sua família. O Alan é um cara que trabalha bastante, né? Podia dar mais atenção para a família, mas trabalhou bastante, né? Tem 3 filhos, tem a Laura, tem o Davi, tem o Enzo, né? Uma escadinha, 21, 17 e 7. Que nem a gente estava falando antes, né? A gente teve problemas de saúde recente, né? Dentro de casa também, né? Então, assim, problemas de saúde com a esposa, né? E tudo. Mas o Alan, ele é família. Só Sim. que ele é muito fechado. Ele é bem fechadão, assim, com sentimentos com a família. Ele se preocupa mais com prover, cuidar, mas Sim. não em estar abraçando e beijando e tudo mais. Eu sou muito seco com as pessoas, sabe? Sim. Não sei se você percebeu isso aqui, mas eu sou mais pacato. Mas você acredita que talvez uma doença na família ela venha para fazer uma maior união? Também, junto, ela serve para uma maior... Não que ela venha, mas que ela serve para No primeiro momento, sim. Né? Mas se ela persiste, às vezes, por muito tempo, ela também pode causar bastante problema, né? Então, é o fato de que quando você gosta de uma pessoa e você está junto com ela, você tem que cuidar dela, estando na saúde ou na alegria e tudo mais, né? Mas muito tempo junto com isso também pode afetar um pouco, né, o casal em si, eu acho. Qual que é a importância da esposa na vida de um homem? Acho que a esposa ela tem que ser a paz do homem, né? Ela tem que trazer a paz, ela tem que trazer o equilíbrio, né? O homem tem que ser o acelerador, a esposa tem que ser o freio, né? O homem tem que estar buscando, acelerando, falando eu vou fazer, eu tenho que fazer isso. E a esposa, calma, vamos fazer assim, segura, né? Então assim, se tem 2 aceleradores, vai dar batida, né? Sim. Se tem 2 freios, ninguém vai sair do lugar. Então eu creio que o homem ele é isso, né? Ele é o acelerador, ele é a atitude. Ele tem que sair para resolver todo dia. E a esposa tem que trazer paz para esse homem na hora que ele chegar em casa, né? E apoiar nas coisas que são certas e também direcionar naquelas que são erradas e segurar ele, né? Sim. Então, acho que apoio... isso é até clichê, né? Mas a esposa é o pilar da casa. Se ela não for uma mulher equilibrada, ela desequilibra tudo, né? Na verdade, ela é a base, né? Ela é a base, ela é o pilar. Ela é o principal. Ela segura o teto, ela segura o chão, né? Você nesse período que você está passando agora, e você falou que tem um filho de 21 anos. Uma filha. É. Como que você enxerga a sucessão do trabalho numa fazenda? Você agora vai passar por isso nos próximos anos. E como que você tem trabalhado isso dentro da tua família? Eu já sou sucessão, né, Vanderlei, né? Então, meu pai hoje tem 63, 64, né, e eu tenho 41. Então, eu já sou, né, uma sucessão, né, junto com meus irmãos também, né? Cada um cuida de um setor. Eu não sei se a geração nova vai fazer isso, tá? Hoje eu não tenho, nenhum dos 3 meus não estão ligados à fazenda, né? A mais velha, a Laura, já está no 3º, 4º ano de direito, né? Vai para o 4º ano de direito. E o do meio, que é o Enzo, né? Está com 17, ele trabalha comigo na minha indústria de produtos agrícolas, né? Então
Então ele está comigo já desde os 14 anos trabalhando, né? Está com 17. Mas ainda não foi para a fazenda, sabe? Por quê? Porque a gente tenta trazer eles, né, para um lado que não sofra tanto igual a gente sofreu, né? Porque eu trabalhei 25 anos lá no trator, na roça, né, sol e tudo mais. Entre idas e vindas e muitos acontecimentos, mas tem muito chão, né, dentro da fazenda. Então hoje, quando a gente tem uma condição um pouquinho melhor, a gente tenta colocar eles nos melhores lugares para que eles possam ter mais conforto. Mas assim, a sucessão acho que vai ser difícil, né, daqui para frente. Você acha que o jovem hoje não quer mais trabalhar no campo? Não, eu acho que 90% não. E você acha que o celular ajuda nessa decisão? Eu acho que sim. Acho que sim, na maioria das partes sim, pode estar ajudando, né, a distrair as crianças, né, e desfocar de um serviço desse daí, né. E você que conhece tanto o maquinário agrícola e já percorreu por 12 países, se nós estamos falando que nós vamos ter um problema de sucessão e de pessoas que não querem mais hoje em dia trabalhar no campo, no agronegócio, cada vez vai estar mais difícil a mão de obra. Você acha que a IA vai substituir esses operadores? Não, né? Não tem jeito, né? Pode ter muita falha ainda e eu acho que um bom operador não vai substituir. Pode substituir um mau operador ou ajudar o mau a se tornar um bom, né? Sim. Então vai ser sempre um bom auxílio. Um auxílio. Mas a longo prazo, vamos se dizer, com 20, 30 anos, logicamente que a gente vai ter tratores autônomos, né? Vai ter um sistema de monitoramento muito melhor. Mas eu acho que leva muito tempo ainda, né, Vanderlei, para isso se tornar realidade. Você já viu algum trator sem operador operando? Já vi lá na Alemanha até e essa funciona? última vez. Funciona. Funciona, mas ele não se abastece sozinho, ele não troca parafuso sozinho se quebrar, o implemento quebrou, você tem que ir lá arrumar, então não é sozinho, né? Ele só puxa, só vai e vem sozinho. Mas o restante tudo ele não faz. Na verdade, o operador trabalha com mais comodidade. Não, esse realmente não tinha nem cabine mais. Sim. Ele trabalhava... Mas precisa de um operador para cuidar dele. Precisa de alguém para cuidar dele. Sim, só não vai estar em cima do trator, vai estar esperando ele vai trabalhar. Vai estar lá na beirada da roça, assim, né? E assim, tem um centro de comando, você pode ficar monitorando ele de lá e vai ter que ter uma equipe, então, no mínimo de manutenção, né? Eu queria saber quanto que a internet, você está há 10 anos na internet, como influencer do agronegócio, mas como que ela já ajudou no seu negócio na fazenda? Muito, demais da conta, né? Quando eu comecei a fazer a parte de publicidade, né, de falar das máquinas e tudo, sem contar que hoje eu sou conhecido nacionalmente, né? Onde você vai, as portas estão abertas pelo trabalho que eu fiz e o jeito que eu manejei isso ao longo dos 9 anos, né? Então, assim, além do conhecimento nacional hoje que eu tenho, né? De poder chegar em qualquer lugar aí, às vezes nessas feiras e fazer contatos e negócios, né? Me trouxe muitos benefícios na parte de compra de equipamentos e tudo mais, né? Insumos, tudo isso aí, né? O pessoal sempre quer que você tenha a máquina dele, o equipamento dele dentro da sua fazenda para que seja mostrado, né? De uma certa maneira. Mas eu sempre me recusei a fazer isso por qualquer marca ou qualquer pessoa. Tem que servir para dentro da fazenda, tem que ter contexto com aquilo ali, e eu evito de falar de coisas que eu não compraria, entendeu? Sim. Sempre fiz isso, porque isso evita dor de cabeça. Sim. Eu não vou vincular meu nome a uma marca que tem problemas com vários clientes e que dão dor de cabeça para todo mundo. Por quê? Porque é o meu nome que está lá e a paulada vai vir em cima de mim. Então, se eu não compro, para que eu vou falar daquilo? Hoje eu vejo que você está como empresário, você mesmo falou que tem outras empresas, você é produtor rural e você é influencer. Como que você consegue se equilibrar nessas 3 profissões e qual que é hoje que mais te toma tempo? O equilíbrio hoje é o seguinte, você levanta às 4 horas da manhã e vai dormir a hora que dá, né? Só que assim, falando a verdade, ter pessoas boas em cada setor, né? Então hoje a gente tem pessoas de confiança na fazenda que cuidam daquilo sem eu precisar nem ir lá mais, né? Na MDO mesmo, que é a minha empresa de insumos agrícolas, a gente tem, né, eu tenho pessoas de confiança lá hoje que executam o trabalho dela muito bem, né? Eu tenho uma academia também de musculação, então eu tenho pessoas lá também que cuidam da academia. Então, assim, o meu papel hoje é gestão de pessoas. Eu preciso achar pessoas que eu possa confiar e treinar elas para aquelas funções e
deixá-las executar ou não. Não cabe a você ficar olhando o tempo inteiro. Você ensinou a tarefa e ela tem que executar. Se não está sendo cumprida do jeito que é, você troca a engrenagem. Sim. Né? Pessoas hoje num negócio, infelizmente, elas são uma engrenagem. Se elas têm defeito, elas vão fazer defeito nas próximas. Né? Elas vão causar um caos na estrutura do negócio funcionar. Então você tem que substituir o mais rápido possível aquela engrenagem e colocar outra que funcione. Então, o que mais me toma tempo hoje, que eu não consigo colocar ninguém, é a rede social, porque eu faço do início ao final. Eu gravo, eu edito, eu programo, né? Eu viajo para fazer isso. Então não tem como, mas a partir do momento que a IA tomar conta, quem sabe não dá para criar um Alan e ele lá todo dia na roça, apresentar, né? Já pensou? Imagina só. Aí a gente ia ficar com mais tempo, né? Nós acabamos de falar de IA, falamos também de pessoas. E eu queria saber, né, no mundo de tanta tecnologia, de IA, você acha que o mundo de hoje, em relação ao mundo que o Alan viveu lá atrás, na roça, nascendo na fazenda, o mundo de hoje está mais humano ou menos humano? Bem menos humano, né? Bem menos humano e cada vez o distanciamento do toque do ser humano também, né? Eles não querem, as pessoas hoje não querem mais tocar, não querem nem apertar a mão um do outro, né? Quer dar um like, quer dar uma curtida, né? Ó, fazer um comentário ali para interagir com essa pessoa, mas você não vê mais um abraço, né? A não ser para quando você vamos tirar uma foto, aí abraça e já solta rapidinho, né? Sim. Você não vê mais pessoas se tocando o tempo inteiro, né? Não sei se isso também é uma causa da pandemia, né? Que as pessoas meio que criaram um recesso, né, de estar tocando nas pessoas o tempo inteiro, né, se abraçavam muito mais, iam para balada junto, né, então acho que pode ser, mas a tecnologia eu acho que é o maior causador desse distanciamento, né, hoje eu vejo o Vanderlei Campos o tempo inteiro pela internet, mas eu não consigo te ver às vezes 2 vezes por semana se eu morasse na mesma cidade. Sim. Né, mas eu estou te vendo o tempo inteiro. Eu vejo que a rede social, ela conseguiu aproximar os distantes e afastar os próximos. Exatamente. Né? O produtor brasileiro passa por um momento muito delicado. Nós estamos hoje com uma Selic muito alta, 15%. Nós temos hoje várias frustrações por clima e o produtor se endividou. E qual conselho você daria para um produtor que já está endividado? Nós sabemos que a média de suicídio dentro do agronegócio é uma das maiores médias que existe em atividades no Brasil. O que você diria? Qual conselho você daria para quem já está endividado? Vanderlei, eu vou te falar o seguinte, quem sou eu, né, para falar alguma coisa sobre esse assunto, mas assim, se você já está endividado, você deve ter feito alguma coisa, né, para chegar nesse ponto, ou pode ter sido, que nem a gente já falou, clima, que você não estava esperando, mas sempre é culpa nossa. Por quê? Porque eu não me programei para ter uma reserva suficiente para isso daí, né? Então, sim, eu fiz compromissos contando com o ovo no cu da galinha, sempre. Mas você está falando isso porque você não sabe da minha situação. Eu já passamos por situações assim, entendeu? Mas é o que eu falei, diversificação de atividades, coisas que não estão ligadas à fazenda, porque você vai precisar de um dinheiro externo, às vezes, para colocar aqui. Porque cada vez que você pegar dinheiro no banco, o bolo vai ficando maior. Eu peguei hoje para tampar o buraco da soja. Aí a soja produziu, não produziu, eu pego de novo para tampar o buraco de outra coisa. Aí a máquina eu não consigo pagar. Sim. Isso vai virando um bolo. Então, assim, a reserva de segurança tem que existir, né? Sim. Tem que existir para o produtor, com certeza. E sempre dar o passo conforme a perna, porque sim, a gente não sabe o dia de amanhã. E de hoje para frente também a gente está sentindo muito mais insegurança, como a gente falou no início também. Não sabe como vai ser, como vão ser as taxas, como vão ser os impostos, como vai ser o preço da nossa mercadoria. Então, se você ainda não se endividou, né, não façam compromissos muito longos, né? Façam compromissos de curto prazo, né, com aquele dinheiro que você sabe que já tem, e não espere colher para poder fazer isso daí. E no caso do cara endividado, se ele tiver algum tipo de patrimônio ainda, ele vai ter que vender e liquidar isso o mais rápido possível, porque os juros vão aumentando, né, e vai ficar muito pior. Se não tem, paciência, meu amigo, né? Já está endividado mesmo, né? Então
Tenha calma. Tenha calma, vá tentar renegociar com o banco, vá tentar fazer outra coisa, né, para poder resolver isso daí. Tirar a vida não vai resolver nada. Inclusive vai deixar mais problemas ainda para aqueles que dependem de você, né? Exatamente. Nem que você tenha que arranjar um emprego de frentista de posto para sustentar a sua família e depois recuperar tudo que fez. Se você fez uma vez, você faz de novo. Sim. E a dívida vai continuar lá. Se um dia você tiver dinheiro, você paga ela. Senão, vai fazer o quê, né? Exatamente. Nós estamos chegando no final do nosso podcast e tem uma pergunta que eu faço para todos que vêm aqui e eu quero fazer para você também. O que você acha? Nós estamos vivendo num mundo de bastantes conflitos, né? Nós tivemos algumas guerras já nesses últimos anos, últimos 3 anos agora, né? E eu queria saber, o que você acha que o mundo precisaria ouvir neste momento e por quê? Eu sempre digo isso está escrito na mensagem do meu WhatsApp há anos. Não precisaria ter lei, não precisaria ter polícia, não precisaria ter nada que corrigisse a postura do ser humano se toda a porta de toda a cidade tivesse escrito assim: não faça para o próximo o que você não quer para você. Isso é a lei para que tudo funcione. Então, se você sabe que vai fazer mal para o próximo, não faça. Então, não precisaria ter mais nada. Precisaria ter escrito isso em toda a porta de todas as cidades e que você lesse e obedecesse. Uau! Entendeu? Não precisa de mais nada. Nós corrigiríamos 99% de tudo que é errado no mundo. Excelente. Inclusive é bíblico, né? Não faça para o próximo o que você não quer para você. Alan, aonde que os nossos telespectadores que estão assistindo agora encontram o Alan nas redes sociais? Pessoal, qual que é a minha aqui? Essa aqui? Essa aqui. Pessoal, se quiser encontrar o meu conteúdo lá, né, um conteúdo de roça, né, de operação de máquina, de manejo, de dia a dia, de vez em quando nós fala das caminhonetas que a gente mexe também, né? Sim. Mas pode entrar no Alan, @Alan com 2L, Paschini, tá? Instagram e no YouTube, o canal Manual do Operador, né, onde vocês vão encontrar lá mais de 2.000 vídeos já, há mais de 9 anos gravando aí a rotina diária nossa da fazenda. Conversei com o Alan Paschini no 4º episódio do V Campus Cast, um produtor rural com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, idealizador do Manual do Operador no seu YouTube, com mais de 2.000 vídeos gravados e postados. Foi muito bom conversar com você, muito obrigado pela sua presença. E foi por acaso, né? E foi por acaso, verdade. Mas as coisas boas acontecem por acaso. Se você gostou do nosso podcast, já comenta, deixa o seu like, segue o nosso perfil do YouTube, vai lá também no Instagram, @VCampusCast, e segue o nosso perfil lá no Instagram. E para você que quer comprar este boné do Campus, um dos bonés mais desejados da internet brasileira, fique ligado, agora em fevereiro vai ter o lançamento e você vai poder comprar acessando o meu perfil, @Vanderlei Campos. Muito obrigado pela sua audiência, por estar com nós até este momento e até o próximo episódio do V Campus Cast. É isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês.